Graça e paz, meus irmãos e irmãs, que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde seu coração, a sua mente em Cristo Jesus. Que todos tenham um excelente domingo junto dos seus e que o nome de Jesus possa estar sendo exaltado na sua vida. Hoje nós vamos para a quarta lição da carta de Paulo aos Filipenses e o texto nosso aí básico é do 3, do 1 até o 21. Onde nós vamos falar de 4 fatores que Paulo destaca nesse capítulo 3. A ideia principal, o alvo dessa lição, é que a gente precisa conhecer as marcas de um cristão autêntico e refletir na necessidade de sermos modelos de vida cristã. Então isso está extremamente ligado ao nosso testemunho da nossa caminhada cristã. Então a nossa situação não é somente determinada pela situação em que estamos e pelo povo com quem convivemos, mas pelo tipo de crente que somos. Que tipo de crente nós somos? Há pessoas que não podem ter mesmo a mesma alegria maravilhosa de Paulo por causa do seu baixo nível de alegria, do seu baixo nível de estado espiritual, do seu baixo nível de confiança e de fé, de exercitar a fé, pelo fato de que a experiência com Cristo foi uma experiência fraca. E isso acontece muitas vezes. A pessoa foi lavada, remida, escolhida, mas ela não tem um ardor espiritual, um temor espiritual como ela deveria ter e como a Bíblia nos ensina. Então, nesse capítulo 3 de Filipenses, o apóstolo Paulo está falando mais do seu testemunho cristão, a razão da sua alegria. Então, não podemos esquecer aí que o grande tema dessa carta é alegrai-vos no Senhor. Então, Paulo está falando que não existe adversidade que possa vencer a nossa alegria. Quer dizer, a alegria em ser conquistado por Cristo, que é o tema da nossa lição de hoje. Alegria em ser conquistado por Cristo. Alegria é imensurável, alegria é sobrenatural, quando nós somos alcançados por Cristo, pelo seu amor e pela sua graça. A gente já nota aqui 2 ideias proeminentes nessa carta: alegria e no Senhor, e em Cristo. O sinal aqui que estou no Senhor é sempre o meu regozijo, a minha alegria, né? O segredo da alegria cristã é estar no Senhor. É andar com Ele, confiar nele, é fazer com que os dois andem juntos. A alegria de estar no Senhor, alegria e estando no Senhor. É difícil para alguém regozijar-se em situações difíceis. Será que podemos dizer que é fácil nos alegrarmos na saúde, na doença, na liberdade, na prisão, na felicidade ou na tristeza? Paulo podia se alegrar. Paulo nos dá o exemplo que isso é possível. Então nós podemos, porque a fonte da nossa alegria não está nas circunstâncias, nem em nós ou nos nossos colegas de trabalho, na nossa família. Não existe. A felicidade mora dentro de nós, porque nós, como salvos e redimidos por Cristo, nós temos o Espírito Santo morando dentro de nós. Um bom exemplo disso aconteceu com Paulo e Silas, né? Em Filipos, quando eles foram jogados na cadeia, na masmorra, mas à meia-noite eles estavam orando e cantando louvores a Deus, apesar de toda aquela situação negativa, né? Daquela circunstância extremamente negativa. Então, há 4 fatores nessa lição e vamos começar pelo primeiro deles e vamos ver se em 3 domingos a gente fala dessa lição toda, né? Que tem como título Alegria em ser conquistado por Cristo. Ela é bastante comprida essa lição. Em primeiro lugar, versículo 3, de 2 a 7, o início do capítulo 3, vai falar da falência que Paulo aceitou. A falência que ele aceitou. Paulo começa um aviso tríplice no versículo 2, acautelai-vos em relação aos falsos profetas. E hoje a gente percebe isso de forma muito clara com os pregadores, os falsos profetas da prosperidade,
os falsos profetas que não conseguem viver a plenitude da graça de Deus e seguir a palavra de Deus, pregar sobre todo o desígnio de Deus, prega somente aquilo que é conveniente. Então, no caso dos judaizantes, né, que foram assunto da carta de Paulo, assunto principal da carta de Paulo, eles ensinavam que se eles não fossem circuncidados, segundo o costume de Moisés, eles não podiam ser salvos. Então misturavam as doutrinas, né, da velha lei, da lei sinaítica, da lei do Antigo Testamento, com a graça de Deus. Cão era o símbolo de sujeira, de impureza. Os falsos profetas falavam de pureza, mas eram cães e simplesmente estavam mutilando o corpo de Cristo. Mutilando o corpo de Cristo. Você está procurando a marca do verdadeiro cristão? Paulo enfatiza que não é a circuncisão e destaca 3 marcas do verdadeiro filho de Abraão. A experiência do Espírito Santo em nosso louvor, a atitude correta para com Cristo Jesus. Ele é o objeto do nosso orgulho e a nossa adoração. E recusa de confiar em si mesmo, Filipenses 3:3. A nossa confiança tem que ser em Cristo Jesus. Então Paulo vai falar aí da falência da vida antes de conhecer Cristo, e ele vai dar uma relação de herança religiosa. Em primeiro lugar, a vantagem eclesiástica. Ele foi circuncidado ao 8º dia, versículo 5 do capítulo 3. Paulo teve o privilégio do povo da aliança desde a infância. Se perguntamos qual a utilidade da circuncisão, temos a resposta de Paulo. Muita, sob todos os aspectos, principalmente porque os judeus foram confiados os oráculos de Deus, capítulo 3, versículo 12. Segundo lugar, vantagem nacional, isso é, a linhagem de Israel. Paulo pertencia à verdadeira linhagem de Israel, e o povo que tem a lei de Deus, os patriarcas, os profetas e toda a tradição judaica. Terceiro lugar, vantagem ancestral. Ele diz aqui nesse versículo 5 que ele era da tribo de Benjamim. Apesar de não pertencer à tribo real de Judá, Paulo pertencia à tribo que produziu o primeiro rei de Israel, que tinha Jerusalém no seu território e que mais resistiu à cultura pagã da época. Quarto lugar, vantagem parental. Hebreu de hebreus. Significa o pai e a mãe do apóstolo eram hebreus, eram judeus. Era filho de pais piedosos. Quinto lugar, a vantagem religiosa. Quanto à lei, ele era um fervoroso fariseu. Pertencia ao grupo mais fiel de líderes religiosos à lei mosaica. A seita mais severa da nossa religião, Atos 26:5, fala sobre isso. A sua preocupação, a preocupação do apóstolo, a sua preocupação maior foi viver de acordo com os mínimos detalhes da lei do Senhor. Ele queria ser alguém que cumprisse a lei do Senhor totalmente. E por isso ele fez tudo aquilo que estava ao seu alcance, em perseguir e matar o povo de Deus durante a ressurreição, durante a vida de Jesus e após a ressurreição de Cristo, até quando ele se encontra com Jesus a caminho de Damasco. De fato, Paulo era alguém muito zeloso pela sua religião, querendo fazer o que se achava ser a vontade de Deus, e perseguia por isso os crentes. Paulo estava afirmando que se alguém podia trabalhar para a própria salvação, ele tinha mais responsabilidade que qualquer um. Por quê? Vantagem eclesiástica, vantagem nacional, vantagem ancestral, vantagem parental, vantagem religiosa. Todos esses detalhes que nós dissemos. E para encerrar, a gente precisa entender que naquela época Paulo pensava que tudo era lucro para ele. Mas quando foi achado por Cristo, considerou a falência da sua vida por causa de Cristo. Olha que coisa maravilhosa. É aquela pessoa que se entrega totalmente e que não tem um objetivo diferente, ele não tem outro propósito, outra missão. A missão dele era pregar a Cristo, o ressurreto. Paulo queria alcançar
como Jesus disse a caminho de Damasco dele, que ele seria um vaso escolhido, sofreria por amor de Jesus, mas seria o apóstolo junto aos gentios. Paulo olhou para o mercado de ações e essa ação estava em alta, por assim dizer. Mas depois de tudo, depois daquele encontro maravilhoso, sensacional com Jesus Cristo, com Cristo vivo no caminho de Damasco, houve um colapso total. Tudo era perda para Paulo. Imagina todas essas falências que nós falamos aqui. Ele perdeu tudo isso, ele perdeu vantagem eclesiástica, nacional, ancestral, parental e vantagem religiosa. Ele perde tudo isso, né? Então, tudo era perda. E a gente fazendo uma analogia, a gente pensa, será que nós podemos confiar em nosso passado religioso? Já estamos conscientes da nossa falência em relação a isso? Ah, mas eu era católico, eu era espírita, eu era shintoísta, eu era da Seishonoye, e nenhuma dessas religiões mostram a verdade segundo a palavra de Deus. Então, como que eu vou encarar as perdas em relação a isso? Paulo fala simplesmente que depois que ele conheceu a Cristo, ele conheceu a verdade absoluta. Então, uma frase para a gente pensar, uma pergunta para a gente pensar no domingo de manhã. Será que hoje nós temos pessoas que confiam em toda a sua herança religiosa e por isso acreditam e têm muito crédito perante Deus? Vou dizer uma coisa para você. Você não merece nada, você não tem nenhum crédito e você é salvo pela graça de Deus. Por isso que Cristo disse que Ele era o caminho, a verdade e a vida. Deus abençoe o seu domingo. Vamos orar agradecendo a Deus. Pai querido, muito obrigado porque o exemplo do apóstolo Paulo, o testemunho de vida, a sua identidade cristã, pôde nos mostrar tudo aquilo que ele perdeu. A falência da vida de Paulo por tudo aquilo que ele perdeu. Ele perdeu a vantagem eclesiástica, nacional, ancestral, parental e religiosa. Tudo por amor a Cristo. E às vezes a gente reclama de perdas que são insignificantes na nossa vida. E não damos a Cristo o primeiro e único lugar na nossa vida. Que o Senhor nos ajude, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos perdoe como igreja de Cristo. Se não estamos encarando essas perdas para que o nome de Cristo seja glorificado na nossa vida. Abençoa-nos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Perdoa os nossos pecados, aumenta a nossa fé em Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Fique na paz, fique em Cristo e tenha um ótimo domingo. Até a noite.